Muito bom dia, graça e paz. Muito bom estarmos juntos, passado uma semana, não é? Que pela graça de Deus o Senhor nos tem sustentado. Amém? Isso é evidente pelo facto de nos reunirmos mais uma vez como igreja no dia do Senhor. O Senhor nos deu vitória. Amém? Graças a Deus. Bom, para adiantar e não me prolongar muito, porque eu hoje prometi, pelo menos aí no folheto de culto, pregar todo o capítulo 3, está bem? Então vamos ler desde já o texto, está bom? E em seguida, com a graça do Senhor e o auxílio do seu Espírito, nós iremos expô-lo, amém? E o Senhor nos dará graça para eu expor e os irmãos ouvirem. Amém? Vamos ler então o texto, e estamos mesmo já no último capítulo, também são só 3, da carta do apóstolo Paulo a Tito, e vamos trabalhar nele hoje de manhã. O Evangelho que transforma a vida, talvez poderia ser o título da mensagem. Ou é? Está bem? Ok? O Evangelho que transforma a vida, não é? O Evangelho transforma a vida. O Evangelho que não transforma a vida não é Evangelho, é um falso Evangelho. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, estes 15 versículos. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa, está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos só orar mais uma vez e vamos pedir ao Senhor que seja connosco. Senhor nosso Deus, como igreja reunida diante de Ti hoje, reconhecemos a nossa dependência da Tua pessoa, da Tua graça. Confessamos que a nossa tendência muitas vezes é esquecer a Tua verdade. É vivermos como se a cruz não fosse suficiente. Nesta manhã, Senhor, como Tua igreja, te pedimos que
renoves os nossos corações. Fortalece a nossa comunhão. Dá-nos o desejo de viver para a Tua glória no meio da sociedade em que nós vivemos. Fala connosco, Senhor, por meio deste capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo a Tito. Confronta-nos, edifica-nos, cura-nos como Tua igreja, Senhor. É no nome de Jesus que nós Te pedimos estas coisas. Amém. Podemos ficar sentados, meus queridos. Gostava de expor este texto para vocês, dividindo em cinco pontos. Primeiro ponto, versículo 1 e 2, e a vida cristã no meio da sociedade. Segundo ponto, quem éramos sem Cristo, no versículo 3. Terceiro ponto, a manifestação da graça. Quarto ponto, dos versículos 4 a 7. Quarto ponto, dos versículos 8 a 11, frutos da graça verdadeira. E de 12 a 15, uma igreja viva e a sua missão. Amém? Muito bem, meus amados. Vida cristã na sociedade. Interessante que vocês já repararam, a primeira palavra que aparece aí é lembra-lhes. Amém? Quer dizer que o apóstolo Paulo, como nós sabemos, já havia estado em Creta, não é? E ele já tinha ensinado estas coisas. E agora Paulo está a dizer a Tito que ele precisava, não é, de lhes lembrar. Aqui lembra-lhes aparece no imperativo contínuo. Quer dizer que ele devia continuar a lembrar. Deve ser uma coisa que deve ser feita sempre. Como todos nós sabemos, irmãos, a igreja não sofre simplesmente de ignorância. E há muitas igrejas que sofrem de ignorância, de falta de conhecimento bíblico. Mas a igreja também sofre por causa do esquecimento espiritual. A igreja nós tendemos a esquecer as coisas espirituais. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nós já lemos um versículo hoje. Não lemos, temos no folheto, eu coloquei aí no folheto de culto, mas na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, desculpem, versículo 12 e 13, diz-nos assim: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Quer dizer, não quer dizer que estes nossos irmãos que Pedro está a escrever, eles não conhecessem a verdade, eles não estivessem confirmados na verdade, mas mesmo assim o apóstolo Pedro entende e compreende também aqui como o apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, às igrejas da ilha de Creta. Vocês entendem? É importante lembrar, ele diz, eu quero sempre lembrar-vos, é importante lembrar-vos. Também, versículo 13, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Porque, irmãos, há a tendência de nós esquecermos. Já lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 11 a 14, diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, ser abundante tudo quanto tu tens, se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Às vezes a prosperidade, às vezes a vida fácil, às vezes termos todos os recursos, pode levar-nos a esquecer de onde nós viemos. Não entendem? Há a tendência de esquecer.
E Deus, porque nos criou e nos conhece e sabe como somos, Ele sempre nos adverte a nós não esquecermos. Em Hebreus, no capítulo 2, às vezes a verdade pode nos escapar, os irmãos entendem? Hebreus 2 diz assim, versículo 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? Salmo 103, versículo 2, não é? Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém? Meus amados irmãos, muito diferente do que algumas pessoas pensam, e talvez alguns de nós poderemos pensar, irmãos, nós não precisamos de mais novidades. Amém? Nós não precisamos de mais novidades. Mas nós precisamos de ter uma lembrança fiel das verdades eternas que nós temos aprendido. Amém? Às vezes parece que precisamos de mais novidade. Não é isso que nós precisamos. Na verdade, o que nós precisamos, muitas vezes, é de nós não esquecermos. Precisamos das lembranças, de nos lembrarmos das verdades eternas que nós já temos aprendido. Quero dar-vos uma breve ilustração. Pensem só nisto. Toda a gente aqui já esteve alguma vez doente, ou não? Já precisou de tomar medicação, sim ou não? E quando nós melhoramos, o que é que acontece às vezes connosco? Nós nos esquecemos de tomar a medicação. Já não dói, não é? E o médico diz, olha, tem que fazer esta medicação até tal data, não é? E a gente já não dói. E porque já não dói, ou porque já não está, não é? Já não sente aquele desconforto, o que é que acontece connosco? A gente já não toma. Não tomamos porquê? Porque nós nos E às vezes isso acontece espiritualmente. Porque a nossa vida já não está o caos que estava antes. Porque Deus já operou na nossa vida e nós temos uma vida um pouco, pela sua graça e muita misericórdia sobre nós, um pouco melhor. E nós esquecemos. É ou não é? Nós somos assim. Daí a palavra de Deus, daí as Escrituras nos lembrarem que é preciso lembrar. Perdoem-me a redundância. Não é? É preciso lembrar, é preciso sermos lembrados, é preciso trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança, escrevia lá Jeremias no livro de Lamentações, no capítulo 3. Amém? Então, é importante. Assim como nós nos esquecemos de tomar a medicação quando já estamos melhores, assim é o nosso coração. Quando nós paramos de nos lembrar das Escrituras, quando nós paramos de nos lembrar da palavra de Deus, nós adoecemos novamente. É verdade ou não é, meus amados? É verdade ou não é? Quantas vezes somos renovados, quantas vezes somos curados, quantas vezes nós somos tratados pela palavra e depois melhoramos e nós esquecemos. E adoecemos novamente. Bom, o versículo 1 também nos diz, em Tito 3, que nós devemos nos sujeitar aos que nos governam. Deve ser uma submissão voluntária. Devemos nos submeter voluntariamente. Mesmo que o governo, mesmo que as autoridades sejam autoridades ímpias, que não conheçam o Senhor nem o Evangelho. O crente deve refletir Cristo na sua postura pública. Os irmãos entendem? Romanos 13, versículo 1, ajuda-nos nisso. Reparem o que é que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele nos fala sobre o nosso dever para com as autoridades.
todo o homem seja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Não sei se tu votaste, não sei quem é que votou, mas a verdade nós sabemos, amém, meus amados, que não há autoridades instituídas que não tenham sido instituídas e colocadas lá por Deus. Não é? Domingos, e já isto, os impostos que nós pagamos, e isto é aquilo. Ok, Deus está a tratar com o povo. Deus está a tratar connosco. Amém? Ele sabe quem pôs lá. Amém? Ninguém está em autoridade que Deus não tenha posto. Amém? E Deus usa essa autoridade para tratar com o povo. Amém, meus amados? Toda a autoridade. Não há autoridade que não proceda de Deus. Toda a autoridade procede de Deus. Amém? E porque se a autoridade procede de Deus, versículo 2 é claro aqui em Romanos. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Amém? A verdade é para obedecer. Amém, meus amados? Temos que obedecer à autoridade. Amém? Precisamos. E o nosso testemunho cristão deve ser esse, irmãos. Amém? Deve ser uma pessoa que paga impostos. Deve ser uma pessoa que não faz esquemas nos teus negócios. Amém? Deve ser uma vida íntegra. Amém? Devemos ser pessoas íntegras. Sabe o que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra é uma pessoa que alinha a sua vida segundo a palavra de Deus. Às vezes o pensamento vem aqui, para nós fazermos isto, para nós fazermos aquilo. Às vezes o nosso coração está cheio de desejos de nós agirmos desta maneira e agirmos da outra, mas uma pessoa íntegra, viver integralmente, viver inteiro vem o pensamento, o coração está cheio de desejos de outra coisa, mas nós levamos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos ser conhecidos como pessoas íntegras. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. As pessoas vão nos ouvir e as pessoas sabem que nós somos pessoas retas de coração. Amém, meus amados? Devemos ser pessoas que não fazemos porque os outros veem, não fazemos só se os outros descobrirem, porque a nossa maior autoridade é Deus. E nós não fazemos isso só porque temos medo que Deus nos castigue. Nós vivemos dessa forma porque o Senhor, pela sua imensa graça, transformou a nossa natureza. Antes, e nós vamos ver isso, a nossa tendência era desobedecer. Isso é antes de sermos alcançados pela graça. Depois de sermos alcançados pela graça, a nossa tendência e o nosso desejo e o nosso querer é obedecer. Amém, meus amados? E quando não o fazemos, nós ficamos incomodados. Isso faz de nós pessoas de caráter. Deus trabalha o nosso caráter. Amém? Diz, os impostos estão tão altos. É só para Deus trabalhar no meu caráter e eu ser uma pessoa de caráter. Às vezes pode ser isso. Amém? Custa pagar? Custa, sim, senhor. Mas Deus está a trabalhar no meu caráter. Amém? Nós não fazemos para os outros verem. Nós não fazemos por causa dos outros. Nós não estamos preocupados. Os irmãos entendem? Nós não estamos preocupados com o que é que os outros vão falar de nós. Vocês entendem? Vocês percebem? Nós não estamos preocupados com a nossa reputação. Nós somos pessoas de caráter. Amém? Não interessa se o outro sabe, se o outro vê, se o outro descobre ou não. Não é isso. O nosso caráter não nos deixa fazer dessa forma. Os irmãos entendem? Conseguem entender? Amém? Imaginem, estamos na nossa casa. Os nossos filhos, ou vocês mais novos, metem a música alta. Não sei como é que vocês fazem com os vossos filhos. Baixa isso, o que é que os vizinhos vão dizer? É isso? É assim que dizemos? Agora toda a gente vai dizer que não diz assim, não é? Claro. Claro, agora alguém ia se entregar assim já de mão. Não ia entregar, não é? Não ia entregar, não é? Baixa isso, é uma vergonha, pois é isso. Vocês estão está-me a caçar, o domingo está-me mesmo a caçar mesmo.
Não, meus amados, nós devemos dizer aos nossos filhos, baixa isso, porque isso está a incomodar os nossos vizinhos e está a revelar o teu egocentrismo, estás a pensar só em ti, só tu é que queres ouvir. E isso forma caráter. Nós não estamos a trabalhar na reputação dos nossos filhos, nós estamos a trabalhar no caráter dos nossos filhos. Irmãos, entendem? Amém, meus amados? Nós não estamos a ensinar os nossos filhos a ter só uma boa imagem. Se forem apanhados, bom, eles devem projetar nos outros uma boa imagem. É por isso que a gente na igreja tem difícil em confessar pecados, porque ele quer passar uma imagem espetacular. Quando todos nós sabemos que nós somos aqueles belos artistas, pecadores, que se não for a graça de Deus, a gente se espalha a todo o instante. Ou não. Amém, meus amados? Amém? É isso. E isso nos leva a ser obedientes às autoridades. Sermos submissos por causa do Senhor. Na primeira carta de Pedro nós já vimos isso. Não, na primeira carta nós não vimos ainda. Primeira carta de Pedro. Capítulo 2, versículos 13 a 15. Reparem o que diz a palavra de Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da isto é o que nós somos. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então nós somos um povo separado. Santidade tem a ver com nós sermos separados, amém? Para Deus. Nós somos de Deus. Mas não podemos esquecer, irmãos, que a nossa obediência, acima de tudo, é a Deus. Em Atos, no capítulo 5, no versículo 29, quando os apóstolos são presos e as autoridades tentam proibi-los deles anunciar e eles pregarem o Evangelho. Olhem a resposta que Pedro dá e os demais apóstolos, capítulo 5 de Atos, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, meus amados? Ouçam, quando as autoridades, o Estado, vêm mexer com a igreja e põe a igreja a fazer coisas que Deus diz para a igreja não fazer, nós temos que dar a mesma resposta. Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. John MacArthur, um pastor que morreu agora no ano passado, quando foi o Covid, ele tem uma igreja na América, e ele nunca fechou a igreja. Porque era num tempo difícil que ele entendia que as pessoas precisavam ser ajudadas e acolhidas. E ele nunca fechou a igreja. E as autoridades foram para tribunal com ele. E ele ganhou em tribunal. Porque há 3 instituições que não se podem misturar: o Estado, a família e a igreja. Amém? Os irmãos entendem? O Estado não tem que... Eles querem meter-se, irmãos. E todas estas políticas que nós vimos hoje em dia, principalmente... Bom, não quero entrar pela política, não vamos por aí, nem estou aqui para isso. Mas precisamos ter cuidado, irmãos. O Estado não manda nos nossos filhos. A autoridade maior sobre os nossos filhos somos nós. E quando o Estado, como está a tentar fazer... Amém? Há uma escola aí em Lisboa, já vos disse isto, não disse? Estão a proibir os festejos do Natal, para não interferir nas outras comunidades que não são cristãs.
Quer dizer, nós somos um povo cristão e nós não podemos ter uma festa de Natal numa escola portuguesa por causa de não ferir. Não pode ser. Nós não podemos nos vergar a isso. Nós não podemos nos vergar a isso. Quer dizer, os nossos filhos festejarem um Halloween, está tudo bem, não tem problema. Vocês entendem o que estamos a passar, irmãos? Pronto, há situações. Bom, sabem porque é que a igreja não é mais perseguida? Porque ela não é assim tão fiel. Porque à medida que a igreja for sendo mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Amém, meus amados? Obediência às autoridades, ok, até que eles não intervenham onde eles não podem intervir. E eles sabem que não podem intervir. Eles sabem que não podem intervir. Meus amados, desculpem usar o nome da pessoa, mas isto não são ideias do Ventura. Isto é a palavra de Deus. Vocês entendem, meus amados irmãos? É a palavra de Deus. Amém? Eles querem pôr os nossos filhos a aceitar normal, ser homem ou mulher é a mesma coisa. Não, irmão, as Escrituras dizem o contrário. Os irmãos entendem? Amém? Querem pôr nas aulas das nossas crianças? Amém? Então, para tirares a carta, tu precisas ter 18 anos, para mudar de sexo, só aos 6 tu podes falar e... Não faz sentido, irmãos. Isto é uma loucura. E nós não nos podemos sujeitar a isso. Os irmãos estão a entender? Conseguimos entender essas coisas, irmãos? Um cristão não é rebelde por natureza. Nós não somos do contra. A nossa tendência é obedecer. E isso deve ser um testemunho. Amém? Quando eles vão ver a nossa vida, quando eles vão pesquisar a nossa vida, eles vão ver que nós somos pessoas íntegras. Ok? Nós não roubamos, nós não desviamos, vocês entendem? Nós vivemos vidas íntegras. Nós cumprimos com as nossas obrigações, na data certa. Vocês entendem? Tudo. A nossa tendência não é rebelião, não é rebeldia. A nossa natureza é obediência. Nós obedecemos. Mas eles precisam perceber que nós temos um Senhor que não são eles. É acima deles. Eles também são senhores sobre nós. Nós temos um Senhor que é o Senhor dos senhores. Que também é o Senhor deles. Mesmo sem eles saberem. Amém, meus amados? Então o nosso testemunho deve ser de obediência. Claro, essa é a nossa natureza. A nossa natureza não é ser rebeldes. Vocês entendem? Nós nunca somos aqueles que na empresa vamos levantar uma questão e vamos fazer uma greve. Não, nunca vamos. Nós nunca vamos fazer greve. Eu espero bem. Eu uma vez preguei uma mensagem numa igreja onde, nessa igreja havia alguém estava lá e pertencia inclusive à liderança da igreja, ou estava pelo menos, não era? Quase na liderança, que ele era delegado sindical. A Meire sabe o que é que eu estou a falar. Não lembras disso, Meire? Bom, eu preguei uma coisa mais ou menos assim, lá. Lembras-te disso tu, não? Ou não estavas nesse culto? Bom, no final... eu tive alguns problemas, tive que falar com o senhor, não é? Com o senhor, não com o senhor, com esse senhor que estava lá na igreja. Não é? Não, mas, amados irmãos, nós não alinhamos em manifestações, vocês entendem? A nossa luta não é essa. A nossa luta não é essa. Vocês entendem? Nós não nos levantamos contra a autoridade, mas nós não somos submissos a uma autoridade que nos leva a ir contra a maior autoridade que há na nossa vida. Amém? Amém? Lutero, não é? Naquela noite, ele pediu um tempo para ele, antes de ele ser colocado diante da dieta de Horn, e naquela noite ele orou. E ele orou dizendo que era fraco. Vejam, pesquisem essa oração e vejam o quão interessante é. Mas ele vai dizer, no outro dia, ele vai dizer a eles: eu estou cativo à minha consciência. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não consigo ir contra isto. Que Deus seja comigo. Vocês entendem? Não posso ir contra. A nossa consciência, irmãos, está cativa à palavra de Deus. Eu não posso ir contra isso. Vocês entendem? Não posso ir contra o que a palavra diz. Não posso. Pois, Lutero diz, olha, que Deus, não é? Que Deus seja comigo. Se Deus entender que vocês me matem hoje, é hoje. Vocês acabam comigo. Mas a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não pode ir contra. Eu fico... Vocês percebem, irmãos? A culpa de eu não obedecer à palavra é muito maior do que o medo da condenação acerca de uma autoridade. Alguém tem a entender o que estamos a falar? Sim, meus amados. É isso? Podemos avançar um pouco? Passou meia hora. Bom, vamos lá. Não difamem. Sejam obedientes, sejam prontos para toda a boa obra, não difamem a ninguém.
Difamar tem a ver com atacar, caluniar. Nem sejam altercadores ou contenciosos, gente que gosta de guerras, de atritos, de brigas. Antes, pelo contrário, sejam cordatos, não é? Alguém que é de bom trato, é de fácil trato, é alguém equilibrado, vocês entendem? Não é alguém que hoje está muito bem, no outro dia está muito mal, nunca sabemos muito bem como é. Essa deve ser a nossa característica. Mansidão. Mansidão não é sermos, como é que eu ia dizer, fracos. Vocês entendem? Alguém manso é alguém... Qual é a imagem de alguém manso? Quando a palavra mansidão. É alguém que tem a força sobre controle. Percebes que ele tem força. Que ele podia reagir. Que ele podia puxar da sua força, dos seus... Ele podia, mas ele controla isso. Amém? Um cristão não é um fraco. Não é alguém que diz, não, de maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. 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 O cristão não é um fraco lá na escola, lá no trabalho. Esse é lá dentro. Não, irmão. É alguém que tem uma palavra a dizer, que sabe o que dizer. Amém? Amém? Mas, todo o seu ímpeto, toda aquela, não é? Todos nós. Havia uma música que era, todos nascemos selvagem, não é? Depois o resto é que já está errado. Não somos de ninguém, isso já está errado. Não é? Mas todos nós nascemos em pecado. E todos nós somos essa fera, esse animal selvagem por domar. Quando é que nós somos domados? Quando nós somos alcançados pela graça. Não é? Porque domínio próprio é fruto do Espírito. Ninguém que é habitado pelo Espírito tem domínio de si mesmo. Ele é dominado pelas suas paixões, pelos seus desejos, pelos seus quereres, pelos seus pensamentos. Não é? Ele é dominado, ele é alguém, não é alguém neutro, é alguém dominado. Amém? Por algumas coisas. Mas, por acaso. Mansidão quer dizer que essa ira, não é? Está sob controle. A nossa identidade como cristãos, irmãos, a nossa identidade teológica, que diz que nós conhecemos as Escrituras, é revelada pelo modo como nós tratamos e nós falamos com as outras pessoas. Isso é revelado. É por isso que algumas pessoas que pertencem a algumas igrejas que têm pouca Bíblia, pouca Escritura, nós falamos 2 minutos com elas e nós percebemos logo. Só a maneira deles falarem, só como eles falam, o que eles falam, como eles pensam. Amém? E nós sabemos o que está no coração pela conversa, não é? 2, 3 minutos e percebe logo se ele está numa igreja bíblica onde as Escrituras são expostas ou não. É como se nós fôssemos um passaporte invisível. Vocês entendem? Agora, na Europa não é preciso passaporte, mas toda a gente sabe o que é um passaporte, não é? Diz de onde é que nós somos, identifica-nos, é uma identidade, não é? A maneira como nós falamos, a maneira como nós estamos na sociedade, irmãos, vocês entendem? É como se fosse nós somos um passaporte invisível. Eles veem qual é a nossa cidadania, qual é o nosso reino, a que reino nós pertencemos, o do eu, o do ego ou o de Cristo. Vocês entendem? Qualquer pessoa que lida connosco percebe isso. Amém? Se calhar era uma boa altura para fazer uma pergunta a nós. Quem lida connosco? O que é que nós demonstramos se fôssemos um passaporte? Ele diz que nós somos do reino de Cristo ou somos do reino do eu, do ego? Sabe que diz isso? Se eu falar com os teus colegas, o que é que eles me vão dizer de ti? Dizem que tu és do reino de Cristo ou tu és do reino do ego? Vocês entendem, meus amados irmãos? Porque a maneira como nós estamos no meio da sociedade, a forma como vivemos, revela a que reino nós pertencemos. Amém? Amém, meus amados? Vocês conhecem aqueles crentes modernos, não conhecem? Cheios de direitos. Não é? Tenho o direito, eu tenho o direito, tenho o direito. Reclama, tenho o direito. Alguns já aprendem em igrejas, inclusive, a reclamar com Deus. Determina, está escrito, bora, vai. Que loucura, irmão. Que loucura. Que loucura. Bom, eles já confundiram a terra e estão a ver se confundem o céu, só que não conseguem. Não é?
É ou não é? Gente que faz ousadas afirmações, parecendo que tem muita sabedoria, mas quando tu conheces as Escrituras, só percebes quão tolos eles são. Amém? Amém? Mas eles são capazes de apanhar e enganar pessoas analfabetas da Bíblia, pessoas que não conhecem a Bíblia, pessoas que não conhecem. Eles são caçados, claro, estão aquela eloquência, aquela. Quem é que. Digam lá alguém que vive na carne que não gosta de ter direitos. Conta-me lá a tua história. Claro que gosta de ter direitos. Ele é que manda. Era o que faltava, não é? Esse é o nosso problema. É nós queremos mandar, é nós queremos ter tudo sob controle. Isso não é preciso ser habitado pelo Espírito. Isso pode estar na carne, tu tens tudo isso. Não é? Ora, chegas a uma igreja que ainda diz que é assim que é, uau, é mesmo essa igreja que eu quero. Não é? É ou não é? Bom. Quem é que nós éramos sem Cristo? Versículo 4. Pois, o apóstolo Paulo aqui deu-nos uma machadada, não deu? Porque quando nós lemos o versículo 2, leiam lá comigo assim, com calma. Difamar, isto não é comigo. Altercador ou contencioso, isto não é comigo. Não é? Depois a seguir, versículo 3. Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões, prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Eu conheço pessoas assim. Olha, pastor, você está a falar, ainda bem, eu conheço pessoas assim. Eu sei que há pessoas assim. É ou não é? Só que Paulo caça-nos aqui, não caça? Paulo diz, pois nós também, nós éramos este tipo de pessoas também. Não é os outros. Somos nós. Boa, Paulo. Não estava à espera que tu fosses tão confrontador, tão frontal. Paulo diz. Paulo inclui-se lá, inclusive é ele também. Nós. Cabes lá ou não? Nós sem Deus éramos isto. Às vezes há pessoal que lê este versículo sim, eu sei, a minha vizinha, o meu patrão, o colega, não é? A minha família, que não é crente. Eles são assim. São assim, eles são. Não é isso, amigo. Vamos lá ler a Bíblia devagar. Não é? A Bíblia não é para ler na praia com óculos escuros. Está bem? É para ler com tempo e devagar. Parar e meditar. Se nós lemos devagarinho, nós somos... Pois nós também... isto é o que nós éramos. Já viram o que é que a graça faz connosco? A graça não esconde de nós o que nós éramos. A graça mostra-nos o que nós éramos. Amém? Nós éramos o quê? Nécios. Insensatos. Quer dizer o quê? Nós éramos o quê? Cegos espiritualmente. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Cego espiritualmente. Não é? Nós éramos cegos espiritualmente. Não é só os outros, nós também éramos. E hoje não somos porquê? Por causa que a graça nos alcançou. Isso éramos todos nós, meus amados irmãos. Isso éramos todos nós. Quando tu ouves a condição do ser humano, amado, não penses nunca que tu eras diferente disso. Tu eras isso, o que todos os demais eram. Amém? Nós éramos escravos, nós éramos dominados por paixões. Nós tínhamos uma hostilidade contínua, nós odiávamos. E porquê é que nós odiávamos? Porquê? Porque essa era a nossa natureza. E por causa disso nós também éramos odiados. Vocês entendem? Isso é o que nós éramos, meus amados irmãos. Nós não só odiávamos, nós também éramos odiados, porque a nossa condição é ou não é? Só odeia-se uns aos outros. Mas isto não é só eles, isso é o que
Todos nós éramos. Pois nós também outrora éramos. Amém, meus amados irmãos? O homem natural, amém, meus amados, está morto. Efésios 2, 1 a 3, não é? Quer ler? Bora lá ler, é bom ler as Escrituras. Efésios capítulo 2. O que é que nós éramos? Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós também éramos isso. Entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém? Amém, meus amados? Isso é o que nós éramos. Romanos capítulo 3. Versículos 10 a 12, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isto é o que nós éramos, meus amados irmãos. Esta era a nossa natureza. Todo o homem sem Deus, sem ser alcançado pela graça de Deus, é isto. Amém? Nós não éramos neutros, nós éramos inimigos. Romanos capítulo 8. Deixa-me mostrar-te isto pela palavra. Nós éramos inimigos de Deus. Vocês entendem? Romanos capítulo 8. Versículo 7. Depois lê todo o capítulo 8 de Romanos, que é maravilhoso. Mas agora vamos ler só o versículo 7. Mas já dá-me mesmo vontade de ler todo o capítulo, mas não posso por causa do tempo. Vamos ler só o 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode. Portanto, os que estão na carne não podem agradar. É o quê? É uma impossibilidade. Essa era a nossa condição, meus amados irmãos. Essa era a nossa condição. Isso é o que nós éramos. Amém? Nós não éramos neutros. Vocês entendem? Não há neutro nisto. Não há um estado, não há um tipo de pessoa neutra. Não, meus amados irmãos. Não. Ou tu és alcançado pela graça, ou tu és inimigo. Amém? Amém, meus amados? Não há. O problema, irmãos, é como, imaginem. Bem, este exemplo, se calhar, bom, mas vamos lá dar o exemplo. Imaginem, tipo, um hospital onde tem todas as máquinas, todo o sistema, última geração, para analisar todo o tipo de doenças, perceber o que há, tudo, trazer ali o resultado das análises, dos taques, de tudo ali. Uau, impecável. Impecável. Só que os doentes não admitiam o que estava lá no exame. Imagina, mostra lá que tens diabetes. Não tenho nada. Mostra lá que tens um cancro. Não tenho nada. Mostra lá que tens... Está lá tudo. Top. Tudo a dizer ali. Tal. Só que, vocês entendem? Os doentes que estavam nesse hospital não admitiam isso. Não tenho nada. Não. Isso não sou eu. Esses exames estão trocados. Não devo ser eu, de certeza. Amém? Sabes o que é que a graça faz? A graça faz-nos acabar com a nossa autojustificação. A graça faz-nos acabar com aquela nossa conversa de dizer, eu não sou assim. Amém? Quando nós somos alcançados pela graça, lembram-se, nós começámos no versículo 11 do capítulo 2, porquanto a graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos a viver. Amém? A graça mostra-nos a nossa condição. A graça é o espelho, vocês entendem? Que mostra a nossa verdadeira condição. Mas ela não mostra só a nossa verdadeira condição, ela leva-nos a aceitar isso. A primeira coisa que a graça faz, não é Jesus ama-te muito, vai mudar a tua vida. A primeira coisa que a graça faz é mostra a tua condição. Porque só quando tu
percebes e entendes a tua verdadeira condição, tu percebes a necessidade que tu tens de um Salvador chamado Jesus Cristo. Amém? Então, a graça mostra-nos quem nós éramos. Vês o que Paulo faz? Todos nós também, outrora... Paulo não se põe de fora, não me põe a mim de fora, não põe a ti de fora, não põe ninguém de fora. Ou seja, porque todos eram... Percebes? É como aquele hospital que está a mostrar o exame. E essa é a condição. Agora tu podes ser aquele que diz, eu não, mas esse não é o meu exame. Trocaram isso de certeza. Isso é o olha, se calhar é do Ruben. É do Ruben. Não, é do Ruben. Meu não é. Não, é o teu exame. A graça leva-nos não só a ver, mas a graça leva-nos aqui a aceitar essa condição, a perceber que essa é verdadeiramente a nossa condição. Deixamos de ser cegos espiritualmente. É por isso que as Escrituras dizem que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Porquê? Porque a eles não lhes foi dado a fé. Mas nós fomos salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de... Louvado seja Deus. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Amém? Bom, que tipo de doente és tu? Não é? A graça começa na nossa vida quando Ele é capaz de quebrar esse nosso orgulho da autojustificação. Que nós não somos assim tão maus. Vocês percebem? Quando nós falamos com alguém que vive na carne, vocês entendem? Ele acha que nunca é assim tão mau. É ou não é? Não é assim tão mau. Não, há piores que eu. Não é? E se falares com alguém incrédulo, então, se falares sobre céu, inferno, Deus, Jesus, o diabo, ele diz, eu não devo ir para o inferno, porque eu não sou assim uma pessoa, nunca matei, nunca roubei ninguém. Vocês entendem? A pessoa sempre se autojustifica. E quando essa pessoa está com essa conversa, percebes logo que é alguém, até pode andar na igreja, vocês entendem? Anos, a vida. Mas nós percebemos logo que essa pessoa não foi alcançada pela graça, porque o que a graça faz é levar-me não só a ver, não é? Mas a ver a minha condição. E eu, ao ver a minha condição, é-me revelada a minha necessidade. Estamos a perceber, meus amados irmãos? A graça que nos apareceu. Bom, já falámos sobre isto. Versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos. A graça se manifestou, como nós já vimos na semana passada, João 1,14, não por obras que houvéssemos feito. Temos a regeneração, nós fomos regenerados, não é? Não por obras de justiça praticadas por nós, diz o versículo 5, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. O que é regenerar? Nascer de novo. É gerar de novo. É nascer de novo. Amém? A Igreja Católica diz que é pelo batismo. Se fosse pelo batismo, Cristo não precisava de vir. Porque uma obra humana alcançava e era suficiente para a salvação. E não é, irmão. Só a obra de Cristo. Amém? O lavar regenerador. É preciso nascer de novo. Lembras-te da conversa de Jesus em João 3 com aquele homem religioso, muito religioso, uma autoridade espiritual, Nicodemos? Disse, Nicodemos, eu tenho a revelação toda. Eu sei que tu és de Deus, que vieste de Deus, que ages com Deus, porque, ninguém faz os milagres que tu fazes se Deus não fosse com ele. E Jesus diz, vamos batizar o Nicodemos. Foi isso que Jesus disse? Nicodemos, é necessário nasceres de novo. Tu não nasceres de novo, tu não podes ver o reino de Deus. Se tu não nasceres da água e do Espírito, tu não entras no reino de Deus. Amém? Quantas igrejas hoje, se alguém fizesse essa confissão, não era mergulhado logo nas águas do batismo? Era logo. Crês em Jesus? Creio. Crês que Jesus faz milagres? Creio. Vai um banho. Vamos embora. Só que entrou na água batismal um pecador seco e saiu um pecador molhado. Não aconteceu nada. Amém? Necessário, é preciso haver a regeneração, ser uma nova criatura, ser um novo homem, ser uma nova
criação. Os que estão em Cristo, não é? São novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele transformou o nosso coração. A renovação, a regeneração, regenerador e renovador do Espírito Santo. Qual é a diferença entre regenerar e renovar? Renovar, nós podemos aplicar aqui a nossa santificação. Um trabalho diário conosco, renovando em nós a obra do Espírito. Amém, meus amados? Bom, deixa-me dar-vos os versículos disto. Regeneração, João 3 a 5. Renovação, Romanos 12, 2. Não vos amoldeis, não é? A este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A justificação, não é? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Nós fomos justificados. A justificação acontece aonde? Dentro de nós ou fora de nós? Respondam-me. Onde é que acontece a justificação? É dentro de nós ou fora de nós? Eu não acredito que vocês não sabem responder a isto. Hã? Eu não acredito. Eu não acredito. É preciso mesmo lembrar as coisas. Onde é que acontece a justificação, meus amados? É dentro ou fora? É fora de nós. Foi na cruz que nós fomos justificados. Não é? Amém? O justo pelos injustos. Para que nós fôssemos feitos justiça. A justificação foi uma obra fora de nós. Amém? Nós agora estamos diante de Deus legalmente. Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Nós agora podemos aparecer diante de Deus de uma forma legal, com todo o direito de aparecer lá. Não por causa de obras que houvéssemos feito, mas por causa da justificação de Cristo. Mas aquele que foi justificado, não há ninguém que tenha sido justificado que não seja o quê? Regenerado, que não nasça de novo. E não há ninguém que não nasça de novo que não seja o quê? Santificado, o processo de Deus de santificação. E não há ninguém que tenha sido justificado, regenerado, santificado, que não seja o quê? Glorificado. Amém? Porque essa é uma obra completa e essa obra é uma obra de Deus. Onde é que isso está escrito? Romanos, capítulo 8, versículos quê? 29 a 30. Não sei se é 30 ou se é 31. Amém? Aos que chamou, esses também justificou. Aos que predestinou, esses também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, por aí fora. Amém? Essa é a obra de Deus. Amém, meus amados? Amém? Como eu vos ensinei a semana passada, esta obra é de Deus. Deus não nos salva, vocês entendem? Como se nós estivéssemos nos afogando e nós estendemos a mão e alguém estica uma boia e nós agarramos-nos à boia. Não, não é isso que acontece. Nós não conseguimos esticar a mão para a boia. Nós não somos alguém que se está a afogar, mas ainda tem força para esticar-se para a boia. Não, nós estamos mortos. Nós não podemos fazer nada. Amém? Nós fomos alcançados por Ele. Foi Ele que nos deu vida. Amém, meus amados irmãos? Nós nem sequer pedimos a salvação. Foi Ele que nos salvou. Talvez nós queríamos Deus ou Jesus, ou em nome de Jesus, fazer aquelas orações para nós conseguir. Talvez Deus como meio para nós conseguirmos os nossos objetivos, nós queríamos. Mas a finalidade de ser Deus, nós não queríamos. Não sei se estamos a entender. Amém, meus amados? O Evangelho não é uma reforma do caráter. O Evangelho ressuscita mortos. Ezequiel 37, vocês sabem? Deus diz, leva o profeta aonde? A um vale de ossos secos, sequíssimos, e pergunta, podem estes ossos ressuscitar? E o profeta diz, tu sabes, Senhor. Ele diz, então fala a esses ossos. Profetiza, fala a esses ossos. Fala. Amém? E esse é o que nós fazemos quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, a uma pessoa que não conhece a Deus. Amém? Não conhece a Deus. Tu tens de pregar o Evangelho, porque o apóstolo Paulo ensinou-nos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o meu testemunho fantástico, não é a minha cura milagrosa, não é as minhas habilidades em falar, é o Evangelho.
O Evangelho, o apóstolo Paulo diz, isto parece ridículo, eu sei que vocês acham que é ridículo. Alguém que nasceu em Nazaré, uma família um pouco esquisita, com alguma má fama, morre numa cruz aos 33 anos e ele é o Salvador do mundo. Eu sei que isso parece esquisito, mas eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E nós temos que anunciar o Evangelho, irmãos. Não contar histórias, porque nós temos a noção que quem está diante de nós é alguém que está morto. É alguém que está cego, é alguém que não consegue sentir nada nem ver nada. A menos que Deus haja na vida dele, nada acontece. É por isso que cada dia, desafiava-te, cada dia que tu te levantas, o Senhor te dá a graça de tu viveres aqui. Pede a Ele, Senhor, ajuda-me a eu anunciar o Teu Evangelho, porque eu sei que é o único meio que alguém pode ser salvo. Amém, meus amados? Não serve nada mostrares quão bonita é a igreja, quão bom é isto, quão maravilhoso é aquilo. Ele não vê nada, ele está cego para as coisas espirituais. Consegues entender? Vale alguma coisa estar a explicar um quadro de Miguel Ângelo a um cego? Não vale. Tu podes explicar todos os pormenores. Ele não está a ver nada. Ele não percebe nada. Amém, meus amados irmãos? Não vale a pena estar a dizer quão doce é se ele não tem paladar. Um morto tem paladar? Não tem paladar. A não ser que Deus haja, meus amados irmãos. Não vai acontecer nada. Agora nós precisamos anunciar, precisamos. Deus disse que era assim. Deus disse que é pela loucura da pregação que Deus decidiu operar na vida daqueles que Ele escolheu. Então o que é que nós sabemos? Sabemos que se nós pregarmos o Evangelho fielmente, sem tirar nem pôr, é uma grande oportunidade para que aqueles que estão diante de nós possam ser salvos. Amém? Amém, meus amados? Então o Evangelho não reforma a vida da pessoa. O Evangelho ressuscita mortos. É alguém que está morto e de repente, o vento sopra onde quer. E de repente, pau! E aquela pessoa que ninguém dava nada. Todo baralhado, a vida toda do avesso. Uau! É isso que o Evangelho faz. Não tem a ver com o pregador, com o entusiasmo do pregador, com o carisma do pregador. Não tem nada a ver. Tem a ver com a exposição fiel das Escrituras. O Evangelho. Louvado seja Deus. Amém? Versículos 8 a 11. O fruto, ou os frutos da graça, para que os que creem sejam solícitos de boas obras. A fé viva, meus irmãos, a fé bíblica produz obras. É uma fé que opera. Amém? Amém, meus amados? Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro a tua fé. Não é? Eu também conheço a Bíblia, eu também tenho fé, eu também vou à igreja. Então mostra-me lá as tuas obras. Mostra-me lá. Qual é o fruto? Mostra-me lá. Mostra-me lá. Não, quando alguém diz que também vai à igreja, quando alguém diz que também conhece a Bíblia, quando alguém também diz que também tem fé, e tu olhas para a vida dela e ela não faz diferença alguma de uma vida de um ímpio, esse que ela diz que acredita não é o que tu acreditas. Não é o Evangelho. É outra coisa qualquer. Porque a fé tem obras. A fé tem obras, meus amados irmãos. Como nós sabemos, Jesus ensinou isso lá no Sermão do Monte. Pelo fruto os conhecereis. É ou não é? Amém, meus amados? Sim ou não? Tenho um limoeiro lá no quintal. Não tenho, mas lá no quintal. O que é que o limoeiro dá? Limão. Não é? Pelo fruto eu sei o que é que a árvore é aquela. Qual é aquela árvore? É um limoeiro. Está aqui o limão, o fruto, olha aqui. Não é? Uma videira. Não é? Tenho lá uma videira no quintal. Sabem o que é que eu vou colher? Melancias. É? Porquê? Porquê? Porque a videira dá uvas. O fruto revela a árvore. Amém? Como é que nós vamos conhecer que tipo de árvore é? Boa ou má? Pelo fruto. Qual é o fruto que dá? Qual é o fruto que dá a nossa vida? Amém? Porque a fé tem obras. Deixa ver o fruto. Não é pela nossa eloquência, pela nossa conversa.
pelo nosso apresentar, pelo nosso fato. Vocês entendem? Nada contra o Levi, que ele hoje está todo engravatado. Não? Nada contra. Eu hoje até me assustei quando o vi no escritório. Então, filho, ele está ali à maneira. Sim, senhor, é isso mesmo. Não está à maneira? Mas isso não é... Vocês entendem? Estamos a entender ou não, meus amados? Fruto. O fruto vai evidenciar a árvore. Mateus 7. Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos... Qual é o fruto? Obediência, é aquele que faz a vontade do Pai. E faz a vontade porquê? Porque é melhor que o outro. Não, ele faz a vontade porque ele foi transformado pela graça. Ele foi habitado pelo Espírito. E é impossível alguém que seja habitado pelo Espírito de Deus não desejar fazer a vontade de Deus. Às vezes, irmãos, às vezes, nós não conseguimos. O Romanos 7 diz-nos isso. Paulo diz, não é? Quando eu quero fazer o bem, mas eu quero fazer o bem. Não percebi, se vocês perceberam. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, mas eu quero fazer o bem. Vocês entendem? Não é, eu não quero fazer o mal. Não tem a ver com a minha natureza carnal, adâmica, cheia de maldade, de malícia, de engano, de querer o mal do outro. Vocês entendem? Vocês já perceberam que sempre a nossa relação com o outro tem a ver sempre com... A nossa relação horizontal tem sempre tudo a ver com a nossa relação vertical. Ama o Senhor de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E só depois. Se tu tiveres uma relação como deve ser vertical, tu vais ter uma boa relação horizontal. Percebes a cruz? A cruz é isso. A cruz o que faz em nós é isso. É uma boa relação vertical que depois me leva a ter uma excelente relação horizontal com o meu próximo. E ao próximo como a ti mesmo. Só quando tu amas a Deus e a tua relação com Deus está em paz, como deve ser, é que tu consegues ter uma relação em paz com os teus irmãos. Sim ou não? Já algumas experiências na tua vida te levaram a perceber isso claramente ou não? Quando a nossa vida está atrapalhada com Deus lá em cima, fica uma atrapalhada aqui em baixo também. Ou não fica? Nós desconfiamos uns dos outros. Nós achamos que os outros... Vocês entendem? Pensam coisas de nós que eles nem sequer imaginaram. Porquê? Porque nós não estamos em paz. E porque nós não estamos em paz, nós também não temos paz aqui. É ou não é? Porque também não dá para dizer que amamos a Deus que não vemos. Se não amamos o irmão, que vemos. Eu amo muito o Senhor. Com a igreja não quer nada. A igreja, que hipócritas, pá. Aquilo é hipócritas, pá. Não quero igreja nenhuma. Eu cá, eu e Deus, na minha casa. Faço as minhas orações, leio a Bíblia. Claro, camada de hipócritas. Não é? Zero com Deus. Pode parecer muito bonito, muito... Não é? E podemos ser alcançados por essa mentira, irmãos. Quantos sabem disso? Quantos sabem disso? É ou não? Hã? Eu vou confessar para quem não me conhece uma coisa que me envergonha bastante. Eu ensinar a igreja e evangelizar e dizer, olha, vocês não falem em Jesus, não falem em igreja, porque assim que falamos em Jesus ou em igreja ninguém nos ouve, então não falem nisso. Nós andávamos a restaurar casas, não é? Porque nós queríamos, não era porque nós fôssemos maus, nós queríamos ganhar pessoas para Jesus. Só que estávamos equivocados, não conhecíamos a palavra. Como ela é. Eu não estou a falar de coisas dos outros, estou a falar de coisas, inclusive, que aconteceram connosco.
E o Senhor, com a sua muita graça e misericórdia, nos alcançou mesmo assim. Amém, meus amados? Amém? O fruto revelar, obediência é amor, João 14, 15. Alguém foi alcançado pela graça e alguém que obedece. Não dá para alguém dizer, eu amo o Senhor, e depois eu não quero saber do quê? Do que o Senhor diz. Não é? Eu amo-te muito, mas nem te quero ouvir. Isso não faz sentido, irmão. Imaginem nós nas nossas relações. Eu amo-te muito, mas a pessoa, a mulher, o marido, o filho, nós nem queremos ouvir. Isso é horrível, não é, meus amados? O Senhor disse, o quê? Se me amais, guardareis os meus... Não é? A prova de amor, a prova que nós amamos, não é porque nós dizemos que amamos. Não é porque nós choramos muito. A prova que nós amamos é o quê? É a obediência. A obediência é uma característica de filho, irmão. Percebes? Só filhos obedecem. Não percebi, se vocês perceberam. A obediência é uma característica de filho. Só filhos obedecem. O maior exemplo é o Filho unigênito do Pai, o nosso Salvador Jesus Cristo. Obedeceu como mais ninguém obedece. E obedecerá, ou obedeceu. Amém? Mas a obediência é para filho, irmão. Não vale a pena ensinar mandamentos a quem não é filho. Porque ele não vai obedecer. Ele vai entender que é uma prisão. Em vez de perceber que é uma proteção. Amém, meus amados? 1 aos Coríntios, aqui um bocadinho mais à frente. A doutrina sem o amor é inútil, meus amados. Olha o que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Doutrina sem amor é inútil. É inútil. Amém? Quantos sabem o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o quê? Amor, não é? Não é o primeiro aspecto que aparece lá? Amor, que depois se evidencia como paz, quem ama tem paz, paz, longanimidade, benignidade, temperança ou domínio próprio, fé. Contra estas coisas não há lei, não há condenação, não há nada que seja contra. Amém? Mas é amor. Amém, meus amados? Então, imaginemos uma casa. O que é que uma casa tem? O que é isto? Fundamento. Amém? Vamos perceber isto? Olhando para uma casa? A fundação, o fundamento é o quê? A graça. A graça é o fundamento. Nós fomos agraciados, nós fomos alcançados pela graça. Amém? Não foi um mérito nosso. Se não é esse o fundamento da casa, as paredes podemos chamar o quê? As boas obras. É o que é visível da casa. É as boas obras. As pessoas veem as boas obras que nós praticamos e devem glorificar o nosso Pai por causa disso. Amém? Isso é as paredes da casa. E o teto da casa, aquilo que nos protege é o quê? A doutrina. O ensino. Conseguimos perceber isso? Nós temos uma doutrina, é importante,
Nós temos boas obras, é importante para que, não é, vejam as vossas boas obras. Nós somos a luz, não é? Nós brilhamos, não é? Nós somos como luzeiros no mundo. Isso é as paredes da nossa vida, isso é as paredes da casa, mas nós precisamos do fundamento, que é o quê? A graça. É nós percebermos que se a nossa vida brilha, nós percebermos se nós somos alcançados e somos cheios da graça e da sabedoria, nós somos cheios da sabedoria e do entendimento de Deus, do pleno conhecimento de Deus. Isso não tem a ver com porque nós somos muito melhores, nós estudamos a Bíblia e agora sabemos tudo, os outros é que não sabem nada. Sabes o que é o fundamento da casa? Graça. Graça. Nós não merecíamos como os outros. Nós não somos mais inteligentes que os outros. Nós não somos melhores que os outros. Foi a graça. E só esse fundamento mantém a casa de pé, meus amados irmãos. Percebes? Lembras-te do texto que o Levi leu? Cada um veja como é que edifica. Não é? E a graça é Cristo. Vocês entendem, não é? Ele veio cheio de graça e de... A graça e a verdade não sempre. Mas é verdade que nós precisamos de um teto para nos proteger. E esse teto pode ser a doutrina, uma boa doutrina, uma doutrina pura. Nós precisamos de evidenciar esta vida, isso pode ser as paredes. Amém? Amém? Isso é as boas obras, é a nossa conduta irrepreensível. Sim ou não? Mas não te esqueças, o teto e as paredes, sem um bom fundamento, acontece o que nós vemos lá em Mateus 7. Correm os rios, soprem os ventos e a casa vai. Precisas da graça. O fundamento, não esqueças, o fundamento é a graça, o fundamento é Cristo. O fundamento é Ele e a sua obra. Nós não fizemos nada, nem nunca faremos nada que nos faça merecer. Nós não vamos para o céu por causa das boas obras que nós praticamos. Nós não ganhamos o céu. Mas as nossas boas obras acompanham-nos ao céu. Nós não somos salvos pelas obras. Aliás, nós fomos salvos por uma obra, a obra de Cristo. Mas nós vamos ser julgados pelas obras. Porque é as obras que vão dizer o que é que nós somos. É graça, então eu não preciso. Deus conhece o meu coração. A sério? E isso não te assusta, Deus conhecer o teu coração? Devia-te assustar. Com essa vida que tu levas e essa arrogância que estás a falar comigo. Devia-te assustar, Deus conhecer o teu coração. Vocês conhecem aquelas pessoas que dizem, Deus conhece o meu coração, vocês não me podem julgar. Deus conhece o meu coração. Sim, Deus conhece o teu coração, isso é verdade. E isso não te assusta. É porque eu não conheço o teu coração, mas as obras que eu vejo na tua vida revelam o teu coração. Sim ou não, meus amados? Sim ou não? Amém. Amém. Sem graça como base, sem a graça como base, tudo desaba na nossa vida. Inclusive até o teto, até a boa doutrina. É ou não é? Porque quando nós nos começamos a achar que nós estamos todos certos e toda a gente está errada, e não percebemos que nós somos como todos os demais, só a graça é que nos alcançou, só Cristo é que nos salvou, nós agora já somos, vai tudo abaixo, irmãos. Vai tudo abaixo. Bom, vamos terminar rapidamente. Uma igreja viva e a sua missão. O ministério nunca é individual, sempre é corporativo. O Evangelho não é obra de indivíduos. Vocês entendem? Não é individualmente. Amém? No reino não há eu, há o eu, mas conjugado no plural. Nós. Igreja não é eu, mais eu, mais eu, mais eu, mais eu. Não é. Porque na igreja não há eus, há nós. O eu morreu com Cristo. Amém, meus amados? Eu! Tens que conhecer a Bíblia. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não há mais eu. O eu acabou. Agora é nós. Nós somos um corpo. Nós fazemos
parte uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Amém? Quando Deus nos salva, Deus não nos deixa aí por aí. Não. Deus coloca-nos no corpo. Nós somos batizados, somos mergulhados num corpo que é o quê? A sua igreja, a igreja local. Amém? É por isso que a igreja local tem doutrina, tem disciplina. Como é que tu disciplinas quem não é a igreja? Como é que tu podes, não é? Como é que tu podes tratar com alguém? Como é que tu podes, não é? Se não é a igreja, se a igreja não é, como hoje em dia o pessoal diz, essa igreja não é nada. Quando nós estudámos sobre igreja, lembram-se aqui há uns 3 anos, para aí, não foi? Quando a nossa conferência foi sobre igreja, vocês lembram-se disso, não é? Amém? Isso é para o pastor. Não, o pastor é igual. É igual. Tanto o pastor tem que se preparar para trazer um bom sermão que edifique a igreja ao domingo, como o crente que vem à igreja tem que se preparar para vir ao domingo ouvir o sermão. É a responsabilidade, é igual dos dois. Amém? É igual. Domingo é o dia do Senhor. O pastor tem a responsabilidade de se preparar para pregar, tu tens a responsabilidade de preparares para ouvires. Orando pelo pastor, orando por ti, orando para que não te distraias, orando para que... Essa é a responsabilidade mútua. Somos igreja, somos membros uns dos outros. Com funções diferentes, mas com as mesmas responsabilidades. Amém? Nós temos que ser pessoas responsáveis, não é? Paulo está a tratar aqui com os obreiros, que ele iria, quando te enviar arte, mas no versículo 12. Deixa-me só aqui dar aqui uma chega. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Sabes, lá as igrejas na ilha de Creta, os falsos mestres, eles faziam divisões, facções, grupinhos, vocês entendem? E eles achavam que eles estavam sempre certos e todos os outros estavam errados. Desconfia sempre de alguém que acha que ele está certo e todos os outros estão errados. Desconfia sempre dessa pessoa. Talvez essa pessoa está equivocada. Amém? Talvez essa pessoa está equivocada. É preciso cuidado. E eles faziam facções, grupinhos, vocês entendem? E o que é que Paulo tem que tratar? Tem que dizer, olha, evita o homem faccioso, quer dizer, aquele que faz divisões, aquele que faz grupinhos, aquelas coisinhas, né? Aqui é assim. Evita isso. Mas não evites a pessoa. Logo, de uma vez. O que é que fazes? Vai falar com ele. Não é? Fala com ele. Uma vez. Com brandura. Pega nas escrituras. Olha, irmão. Olha, irmã. As escrituras dizem isto. Não é? Sim, sim. Deixas. Vês o que é que dá. Ele continua. Vais lá uma segunda vez. Irmão, irmã. Não é bom isso. Não é melhor, essa maneira não é melhor. As escrituras dizem isto, 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 isto. Se ele continuar, ele pode continuar sendo assim. Não pode continuar na igreja. Não pode continuar. Não é? Não pode. Porque é nossa responsabilidade cuidar da pessoa. Mas é maior nossa responsabilidade cuidar da igreja. E se ele está a dividir a igreja, nós temos que cuidar da igreja. Porque senão qualquer dia a igreja é um campo de batalha. E isso não se pretende da igreja. Amém? Primeiro ouçam, o intuito da disciplina nunca é correr com o outro, é restaurar o outro. Amém? Nós não nos queremos ver livre da pessoa, nós queremos ganhar a pessoa, sempre. Esse é o pressuposto que nos motiva a falar com alguém, esse é o pressuposto que nos motiva a ajudar alguém, esse é o pressuposto que nos motiva a confrontar alguém com o seu erro. Nunca é correr, queremos nos ver livre deste, ou queremos nos ver livre daquela, nunca! E se isso acontecer, precisamos analisar as nossas motivações. Como eu vos disse, precisamos ser pessoas íntegras, inteiras, completas, de verdade. E o que nos orienta é a palavra do Senhor. E o motivo da disciplina nunca é correr com o outro, é restaurar o outro. Mas há um motivo maior do que o outro, que é a igreja do Senhor. E é a responsabilidade não só minha, mas a responsabilidade da igreja cuidar-se da igreja. Amém? Cuidar da igreja.
E tem que se tratar. E porquê é que, admoestando uma ou duas vezes, o que é que as Escrituras nos garantem? Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando. Porque se ela tivesse uma boa relação com Deus, ela não tinha essa atitude para com os irmãos, nem achar que é o melhor que os outros e toda a gente está enganada e só ele é que está certo. Amém? Tu sabes isso. Tu sabes isso. Então, mas como é que sabe? Oh, você não conhece a minha vida, você sabe lá. Eu sei pela Bíblia. Eu sei pela Bíblia. E é a Bíblia que é o meu GPS. Amém? Não preciso sentir, não preciso que me venham contar, não preciso de mexeriques. Percebes isso? Eu sei a Bíblia. Eu sei a Bíblia. E o que a Bíblia me diz é isto. E eu posso confrontar a pessoa. Aliás, já confrontei. Já chamei e disse, olha aqui o que diz. Está aqui. Não sou eu que digo. Se tiver que se chatear, chateie-se com o Senhor. Mas acho uma má ideia. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Amém? Amém? Está escrito. E em si mesma está condenada. E porque ela está condenada, porque ela vive debaixo de condenação, porque ela não está em Cristo, e aí não há condenação, ela está na carne, ela está nela própria, ela está condenada, e porque ela está condenada, vive o quê? Condenando. Está tudo errado. Condena os outros todos. Estás errado, está mal, também és assim, também falas, também gritas, também fazes, também tens, percebes? Está a condenar toda a gente. Tudo é condenado. E porquê é que tu sabes isso? Amém ou não? Não há coisa mais fácil, nem é preciso ser habitado pelo Espírito para condenar o outro, é? É? Não. Nós somos especialistas em condenar. Menos a nós. A gente sabe muito bem. Aquilo está mal. Aquilo não se faz. Aquilo não. A gente, o outro, nem é preciso ser habitado pelo Espírito. Agora, para perdoar o outro, precisa ser habitado pelo Espírito. E o problema é que há uma série de gente que não perdoa o outro. E depois condena o outro. Não é? Quando alguém vem, Domingos, perdoa-me. Está sempre perdoado. Porque eu fiz uma decisão depois de ser habitado pela graça. Sabes o que é que a graça fez comigo? Eu estar sempre decidido a perdoar. Perdoar sempre. Amém? Sempre. 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 Quando está a vir para cá, já eu estou a ir para lá. Eu perdoo. Isso é garantido. Agora, o meu perdão não quer dizer que tu mudes. Talvez tu precisas mudar. Agora, o meu perdão, é sempre. Domingos, perdoa-me. Está perdoado. Estás a vir para cá, já eu estou a ir para lá. Porque isso não é? Só que eu não fui perdoado, é que não perdoa. Só que eu não tenho a consciência da dívida que tinha e que foi perdoado dessa dívida, é que não perdoa uns trocos ao outro. Ou não é verdade, meus amados irmãos? Vou eu agora não perdoar o outro uns trocozinhos quando eu fui perdoado de uma dívida que eu não conseguia pagar? Isso não faz parte da natureza de quem é nascido de novo. Perdoar? Não, perdoar está sempre perdoado. Agora, era bom que mudasses de vida. Não é? Era bom que mudasses de vida. Amém? Amém? Amém, meus amados? Sim? Então, igreja, e o apóstolo Paulo lembra-nos aqui que somos uma comunidade, uma igreja. A igreja se sustenta e envia, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até aqui, até Nicópolis, ao meu encontro. Quer dizer, Paulo ia fazer uma mudança de obreiros. Tito vinha embora e ia para lá Ártemas e Tíquico. Vocês entendem? Não podia era ficar sem obreiros, não é? Com tanto falso mestre, era importante. Ok? O que é que diz a seguir? Estou resolvida, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte nada. A igreja precisa cuidar dos seus Já viu como Paulo pôs aqui tudo, não é? Paulo pôs aqui tudo. A igreja precisa cuidar dos seus obreiros, não é? A igreja deve financiar, enviar e cuidar dos seus obreiros. A igreja não deve apenas orar, deve suportar. Amém? Eu gostei a aprender isso, não gostei? Não gostei?
Hã? Gostei ou não gostei? Vocês ralharam um monte de vezes comigo ou não ralharam? Hã? Disse, não é preciso. Talvez eu não preciso receber da igreja, mas a igreja precisa perceber que precisa. Vocês entendem, meus amados? Eu demorei anos. Eu precisei ler um versículo na segunda carta aos Coríntios que Paulo diz, eu estou arrependido de não ter tratado com os Coríntios antes, como deve ser. Porque os Coríntios também nunca deram nada a Paulo. E Paulo diz, eu glorimo, eu não quero, eu não preciso disso. Eu trabalho com as minhas mãos. Não é? Mas depois ele na segunda carta ele diz, perdoem-me a minha falta para convosco, eu não fiz bem. Não fiz bem. Quando a igreja suporta os seus obreiros, apoia os missionários, vocês entendem? Sabem o que é que a igreja está a testemunhar para o mundo? Sabem o que é que está a testemunhar para o mundo? Sabem o quê? Que o Evangelho vale a pena. Porque tu só investes no que vale a pena, é ou não é? No que tu achas que é importante. E quando a igreja suporta obreiros, quando a igreja suporta missionários, a igreja está a testemunhar para o mundo que o Evangelho vale a pena. Para onde é que vão as tuas finanças? Se perguntarem, tu podes ir ver a minha conta. Mas tem que ser igreja. Tem que ser igreja. Tem que ser investido no reino. Tem que ser investido no reino de Deus. Amém? Tem que ser. Tu testemunhas o que é que vale mais. O que é que importa. E quando a igreja suporta, quando a igreja... Eu fico feliz por vocês hoje terem esse entendimento. Eu fico feliz, meus amados. Fico feliz. Não é porque a minha conta fica recheada. Não é isso. É porque eu percebo que vocês foram alcançados pelo Evangelho, pela graça de Deus. Amém? E isso é um testemunho de que vale a pena. Lembras-te das igrejas pobres, lá, 2 Coríntios 8? Na sua maior pobreza, eles revelaram o seu muito amor, sua muita bondade, a sua muita providência em prover. Amém? Sabes que dar não dá quem tem, dá quem ama. A viúva pobre deu o que tinha, não tinha mais. Amém? Contribuir, perceber o que é que importa. Então é isso, meus amados. Quando a igreja sustenta os obreiros e os missionários, ela testemunha que o Evangelho vale a pena. Aprendam também a aplicar-se às boas obras. Isso deve ser uma dedicação intencional. Vocês entendem, meus amados? Tu pensaste já em tirar um dia por semana, tirar um dia por mês, tirar um tempo do teu tempo que Deus te dá para que tu possas fazer boas obras, visitar alguém, ajudar alguém, cuidar de alguém, evangelizar alguém. Estamos a entender? Que sejam solícitos de boas obras. Quer dizer, eu tenho uma agenda e depois na minha agenda eu tenho um tempo para isso. Eu faço isso intencionalmente. Não é por acaso. Percebes? Eu convido alguém para a minha casa, para falarmos, para conhecermos melhor, para falarmos do Evangelho. Vocês entendem? Fazes isso intencionalmente. E não é preciso ser pastor. Faz isso na tua vida. Habitua-te na tua semana, no teu mês. Bom, tem este... Deus dá-nos tanto tempo, meus amados. Já viram que Deus dá-nos uma carrada de dias para nós vivermos aí a vida? Qual é a situação? Por que não? Intencionalmente, com um intuito, com intenção, com propósito, com intencionalidade. Este tempo, este dia, esta tarde, estas horas, é para isto. E fazes isso intencionalmente. Porque tu sabes tão bem como eu, se não o fizeres intencionalmente, talvez raras vezes vais fazer. Porque a vida corre. Sejam solícitos de boas obras. Amém, meus amados? Sermos produtivos, sermos úteis, sermos produtivos para Deus. Amém? Nós chegarmos ao final do mês, né? E a gente não ver só o que fizemos, o que trabalhámos. Vocês entendem? Mas nós dizer, olha, este mês eu consegui 3 vezes tirar este tempo intencional para isto. Amém? Para ajudar alguém, para acompanhar alguém, para ler um livro com alguém, para evangelizar alguém, para ajudar alguém, intencionalmente, sermos solícitos. Vocês entendem? De boas obras. Faz isso. Faz isso.
A igreja não existe para consumo espiritual, irmãos, mas para serviço. Nós temos uma missão. Às vezes nós pensamos que nós só temos que ser edificados mutuamente, não é? Mas não, nós também temos uma missão mútua. Nós somos edificados mutuamente, mas nós também devemos agir em missão mutuamente, todos nós. Amém, meus amados? Já viram? Só tenho 2 braços, 2 pernas. Agora imaginem quanto não se pode multiplicar estes 2 braços e estas 2 pernas. Se tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu, e tu. Já viram? Quanto nós não... Ok? Bom, nós entendemos como igreja já que precisamos ser edificados mutuamente. Agora precisamos também entender que nós podemos servir mutuamente. Percebermos a nossa missão. Amém? Temos uma comunhão verdadeira, real. Diz: saúda os que nos amam na fé. Irmãos, a igreja não é um clube. Amém? Não é uma amizade social. É uma comunhão espiritual. O Evangelho cria a verdadeira família. Nós somos unidos, nós somos um. Nós somos unidos pelo sangue de Cristo. Em Efésios 4:16 não vou ler, mas diz-nos que o corpo cresce em amor. Hebreus 10, 24 e 25 diz que não devemos deixar de nos congregar como igreja. Amém? De nos reunir, de adorar juntos. Amém? Deixa-me ler 1 Tessalonicenses 2. Versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Já viram o afeto que nos liga como igreja? Amém, meus amados irmãos? O apóstolo pode dizer: eu não vos deixo só o Evangelho. Eu dou a minha vida por vocês. Eu amo-vos. Amém? Dar o Evangelho pode ser só alguém que é todo vaidoso, gosta de estar num palco, exibir o seu pau-rear. Não, mas isso não é a igreja. Isso não é a igreja. Há um afeto espiritual, uma ligação inquebrável. Paulo diz: eu não vos deixo só o Evangelho. Não foi só para dar o Evangelho. Já era bom, não era, meus amados? Quem dera que toda a gente tivesse amigos que lhes desse o Evangelho. Mas Paulo diz: mais do que isso. Vocês sabem disso. A própria vida. A própria vida. Nós sabemos João 3,16, não sabemos? O que é que diz João 3,16? Todos sabem de cor João 3,16? Sabemos? O que é que diz? Porque... fantástico, maravilha. Não sei se vocês disseram, nem se não disseram. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Uau, gostamos, não é? E 1 de João 3,16. Quantos sabemos de cor? Agora vocês envergonharam o pastor. O que é que diz 1 de João 3,16? Nisto conhecemos o amor. Cristo deu vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso. Amém? 1 de João 3,16. Qualquer igreja do evangeliquez sabe. 1 de João 3,16. Só alguns. Não podemos dizer que somos só nós, não é? Há muito mais. Amém? Nisto conhecemos o amor. Como é que conhecemos o amor?
Porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Que Cristo deu a sua vida por nós. E se nós dizemos que isso é uma evidência, que isso é verdade, que queremos nisso, então nós também damos a nossa vida pelo irmão. Sabes a quem é que João está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Sabes porque é que João estava a dizer isso? Porque quando alguns irmãos estavam presos e os outros tinham que ir lá levar uma marmita com comida, eles poderiam correr o risco de morrer lá, porque eles estavam-se a identificar como cristãos. E João diz, não amemos só de palavras, amemos com atos. É por isso que na segunda carta a Timóteo, quando Paulo escreve a sua última carta e está muito breve a entrar no corredor da morte, ele diz, eu estou aqui abandonado. Muitos me abandonaram. Não é? Muitos me abandonaram. Mas havia um que não abandonou. Lembram-se do nome dele? Onesíforo. Não é? Ele correu tudo para encontrar Paulo lá no meio das masmorras. Ele não se escondeu. E João vai dizer, nisto conhecemos o amor. Meus amados, o amor não se conhece só de palavras. Deus provou o seu amor para connosco, dando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Amém? E isto é a igreja. Isto é a igreja. Nós amamos-nos, nós cuidamos, nós damos a vida pelo outro. Amém? Um cristianismo bíblico não é eu e Deus. Um cristianismo bíblico é nós em Cristo. Amém? Amém, meus amados? Tito 3 aponta-nos para Cristo, e eu vou ser rápido. Versículo 3, o contraste com o nosso pecado. Versículo 4, a graça visível de Deus, que é Cristo. A fonte da regeneração, no versículo 5, que é Cristo. Versículo 6, aquele que derramou o seu Espírito. Versículo 6. Versículo 7, ele é a nossa justiça. Versículo 14, ele é a motivação para a nossa missão. Amém, meus amados? Sem Cristo, este capítulo 3 que eu vos preguei, ouviste com ouvidos de ouvir. Sem Cristo, isto que eu vos preguei era só moralismo. Com Cristo, é o Evangelho vivo. Paulo, na carta aos Filipenses, tem um versículo que eu amo. Para mim, o viver, que foi o que nós estudamos, é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Amém? Para mim, o viver é Cristo. Amém, meus amados? Vamos orar. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça.